com a leitura do livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman e hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: o que causa a extinção da empatia? Qual é a causa disso? Bom, e aí a gente tem o título Maus Tratos, a extinção da empatia. Na bagunça de uma creche, Martin, de apenas 2 anos e meio, esbarrou numa menina que inexplicavelmente abriu o berreiro. Martin tentou pegar na mão dela, mas quando a menina se afastou, ele deu-lhe tapinhas no braço. Como a menina continuasse a chorar, Martin desviou os olhos e gritou muitas vezes, cada vez mais rápido e mais alto: "Pare já com isso! Pare já com isso!" Quando outra vez deu-lhe tapinhas, ela não obedeceu. Ele então arreganhou os dentes como um cachorro rosnando, sibilando para a menina que chorava. Mais uma vez começou a dar tapas que se transformaram em murros. E ele continuou batendo sem parar na coitada da menina, apesar dos gritos dela. Esse incidente perturbador demonstra como o maltrato, ser agredido seguidamente ao sabor dos humores dos pais, distorce a inclinação natural da criança para a empatia. A reação bizarra e quase brutal de Martin à aflição da coleguinha de brincadeira é típica de crianças como ele, vítimas elas próprias desde pequenas de espancamento e outros maus tratos físicos. Essa reação destaca-se como um flagrante contraste com as habituais súplicas e tentativas das crianças pequenas para consolar um coleguinha que chora, examinadas no capítulo 7. A violenta reação de Martin a um sentimento de aflição que ele presenciou na creche talvez reflita o que ele aprendeu em casa sobre lágrimas e aflição. O choro deve ser enfrentado a princípio com um peremptório gesto de consolo, mas se continua, a progressão vai de olhares maus e gritos às pancadas e a surra pura e simples. O que é mais preocupante é que Martin já parece carecer da mais primitiva espécie de empatia, o instinto de não mais agredir alguém já machucado. Aos 2 anos e meio, exibia em botão os impulsos morais de um bruto, cruel e sádico. A maldade de Martin, substituta da empatia, ocorre em crianças que, como ele, tão novinhas, já trazem marcas dos maus tratos físicos e emocionais que receberam em casa. Martin fazia parte de um grupo de 9 dessas crianças de 1 a 3 anos observadas na creche durante um período de 2 horas. Crianças que foram submetidas a maus tratos foram comparadas com outras 9, numa creche para crianças que eram igualmente pobres e cujas famílias viviam sob grande tensão, mas que não sofriam maus tratos físicos. A forma como cada um dos grupos reagia quando uma outra criança se machucava ou ficava perturbada era nitidamente diferente. De 23 desses incidentes, 5 das 9 crianças que não tinham sido maltratadas reagiram à perturbação de outra criança com preocupação, tristeza ou empatia. Mas em 27 casos, onde as crianças maltratadas podiam ter feito isso, nenhuma mostrou a mínima preocupação. Ao contrário, reagiram ao choro do amiguinho com medo, raiva ou, como Martin, com uma agressão física. Uma menina que sofrera maus tratos armou uma expressão feroz, ameaçadora para a outra que caíra no choro. E Thomas, de 1 ano, outra das crianças maltratadas, ficou paralisado de terror quando viu uma criança chorando do outro lado da sala. Ficou completamente imóvel, o rosto tomado de medo, as costas rigidamente eretas, a tensão aumentando à medida que o choro continuava, como se preparando para sofrer um ataque dirigido a ele próprio. E Kate, de 2 anos e 4 meses, também maltratada, foi quase sádica. Escolhendo Joey, o menino menor, jogou-o no chão com um chute e uma vez ele caído, olhou-o ternamente e começou a dar-lhe delicados tapinhas nas costas, para em seguida intensificar os tapas e ignorar o desespero do coleguinha. Continuou a atacá-lo, curvando-se para esmurrá-lo até ele afastar-se, se arrastando. É claro que essas crianças tratam as outras como elas próprias foram tratadas. E a desumanidade dessas crianças maltratadas é simplesmente uma versão mais extremada daquela que é vista em crianças cujos pais são críticos, ameaçadores e severos em seus castigos. Essas crianças
crianças também tendem a não se preocupar quando os coleguinhas se machucam ou choram. Parecem representar um extremo de uma progressão de frieza que culmina na brutalidade das crianças maltratadas. Ao longo da vida, como grupo, elas têm mais probabilidade de apresentarem problemas de aprendizagem, serem mais agressivas e rejeitadas pelos colegas, o que não admira, pelo que prenuncia sua brutalidade no pré-escolar. Mais inclinadas à depressão e, como adultos, a se meterem em problemas com a lei e a cometerem mais crimes violentos. Essa ausência de empatia repete-se às vezes, se não frequentemente, nas gerações seguintes, com pais brutais que foram brutalizados pelos seus próprios pais na infância. É um dramático contraste com a empatia em geral, apresentada por filhos de pais protetores, que ensinam os filhos pequenos a mostrar interesse pelos outros e a compreender como a maldade faz as outras crianças se sentirem. Sem essas lições de empatia, essas crianças parecem não aprendê-la de modo algum. O que talvez mais preocupa nas crianças maltratadas é como parecem ter aprendido cedo a reagir como versões em miniatura de seus pais brutais. Mas diante dos espancamentos que receberam às vezes como uma dieta diária, as lições emocionais são demasiado claras. Lembrem-se que é nos momentos em que as paixões se exacerbam ou quando estamos em crise que as tendências primitivas dos centros límbicos do cérebro assumem o papel mais dominante. Nesses momentos, os hábitos que o cérebro emocional aprendeu repetidas vezes irão dominar, para melhor ou pior. Ver como o cérebro é moldado pela brutalidade e pela força sugere que a infância é um momento oportuno para o aprendizado de lições emocionais. Essas crianças espancadas tiveram uma dieta inicial e constante de trauma. Talvez o mais instrutivo paradigma para entender a aprendizagem pela qual passaram essas crianças maltratadas esteja em constatar como o trauma pode deixar uma marca duradoura no cérebro e como mesmo essas marcas bárbaras podem ser sanadas. Bom, gente, ficamos por aqui com a nossa leitura de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.